a Waffen-SS, que se juntou à Legião Estrangeira. Após a Segunda Guerra Mundial, a França estava em ruínas, tendo sido ocupada pelos alemães durante a maior parte da guerra. Apesar do fim dos combates na Europa, a Indochina, colônia ultramarina francesa, estava em revolta, e a França devastada necessitava urgentemente de soldados para suprimir a rebelião. Exaustos após anos de guerra e ocupação, eles foram forçados a recorrer a uma nova fonte de mão de obra que veio de uma fonte improvável. A SS, ou Schutzstaffel, surgiu nos anos 1920 como guarda-costas de Hitler e segurança do Partido Nazista. A organização cresceu em tamanho e foi dividida em ramos separados, um dos quais era a Waffen-SS, que se tornou a ala armada do Partido Nazista, tornando-se uma organização paramilitar que lutou ao lado da Wehrmacht. Durante o conflito, eles cometeram inúmeras atrocidades como parte da agenda racial dos nazistas, especialmente na Frente Oriental. Após a guerra, integrantes da Waffen-SS viraram criminosos foragidos, com muitos fugindo para o exterior para escapar da punição por seus atos. Esses fugitivos precisavam de uma maneira de deixar suas vidas passadas de lado e começar de novo, e uma oportunidade se apresentou que seria mutuamente benéfica tanto para os SS fugitivos quanto para os franceses desesperados. Desde o século XVIII, a França mantém uma legião estrangeira, uma unidade militar composta por não-franceses, embora cidadãos franceses possam se juntar se desejarem. Uma das características da legião é sua abertura para aceitar recrutas com antecedentes questionáveis. Historicamente, as fileiras foram preenchidas por criminosos, vagabundos e outros excluídos da sociedade buscando um recomeço. Hoje, os padrões são um pouco mais rigorosos, com criminosos procurados pela Interpol, bem como criminosos endurecidos como assassinos e traficantes de drogas não sendo aceitos, embora eles façam vista grossa para outros crimes menores. Na verdade, ter um registro criminal leve é altamente favorecido, já que o recruta é mais propenso a querer deixar seu passado para trás, tornando-os mais devotos à legião. As demais restrições são idade, capacidade mental e aptidão física dos recrutas. Qualquer homem entre 17 e 40 anos, em boa saúde mental e física, de qualquer lugar do mundo, independentemente de etnia, religião, filiação política, status ou riqueza, nível de educação ou qualquer outro fator, pode e tem sido aceito. Sem mais perguntas. Aqueles que procuram começar de novo têm a oportunidade de fazê-lo servindo na legião. Na verdade, o anonimato é um requisito, com novos recrutas sendo forçados a se alistar sob um nome assumido chamado anônimo, só sendo permitido usar seus nomes reais se assim escolherem após um certo período de serviço. Este sistema é perfeito para aqueles que querem deixar para trás transgressões passadas ou evitar a perseguição por seus crimes. Os alemães sempre tiveram presença notável na Legião Estrangeira Francesa. Antes da Segunda Guerra Mundial, cerca de 80% dos suboficiais da Legião eram de origem alemã. Depois da guerra, as circunstâncias favoreceram um grande influxo de recrutas alemãs. A nação estava ocupada por potências hostis, e muitos ex-soldados fugiram da possível retribuição ao se juntarem aos seus antigos adversários, aproveitando o anonimato necessário. Na verdade, tantos se alistaram que, de acordo com um artigo de Nova York de maio de 1947, até de uma unidade de 5.000 homens enviada para a Indochina francesa eram alemães, na maioria recrutados entre os prisioneiros de guerra. Esses homens, descritos como estando na faixa dos 20 anos e tendo a guerra como única profissão, eram considerados verdadeiros mercenários, segundo o artigo. Para os membros da Waffen-SS, essa era uma maneira de evitar serem julgados por seus crimes. Mesmo com a política de anonimato da legião, no entanto, há limites para o que eles vão ignorar. Devido às atrocidades que cometeram, os membros da SS não admitiam sua associação anterior com a organização, mas se apresentavam simplesmente como soldados alemães normais, esperando passar pelo processo de triagem. Havia uma grande complicação com isso. Os membros da Waffen-SS frequentemente tinham seu tipo sanguíneo tatuado em letras pequenas na parte inferior do braço esquerdo, perto da axila. Isso era feito para garantir que o tipo sanguíneo correto fosse dado para uma transfusão, caso as placas de identificação se perdessem. Após a guerra,
Ter uma tatuagem nessa área era frequentemente visto como prova de que o homem era membro da SS e tratado de acordo pelas forças aliadas. O sistema não era perfeito, pois nem todos os membros da SS eram tatuados, e muitos soldados regulares da Wehrmacht alemã tinham uma tatuagem de grupo sanguíneo, principalmente aqueles tratados em hospitais da SS. Para evitar a detecção, os membros da SS removiam dolorosamente a tatuagem, destruindo a evidência de suas associações passadas. Mesmo assim, as equipes de recrutamento da Legião Estrangeira Francesa, sempre cautelosas, buscavam candidatos com a tatuagem de sangue ou cicatrizes suspeitas onde geralmente haveria uma tatuagem. Apesar disso, muitos membros da Waffen-SS conseguiram passar pela seleção e se juntar à Legião, evitando a detecção, especialmente nos anos logo após a guerra. Eventualmente, as autoridades francesas reprimiram o recrutamento com mais eficiência à medida que o tempo passava. Após a indução na Legião Estrangeira, os legionários seriam enviados para a Indochina, posteriormente chamada de Vietnã, para reprimir a crescente insurgência local. As tropas da Legião eram uma fonte muito necessária de mão de obra francesa, em uma situação cada vez mais difícil. A Legião desempenharia um papel crucial no conflito, incluindo o desastroso cerco final em Dien Bien Phu, quando os combatentes comunistas do Viet Minh invadiram a guarnição francesa. A afirmação de que um grande número de membros da SS se juntou à Legião Estrangeira tem algum fundamento? É difícil dizer, mas muito provavelmente não. Determinar quantos legionários eram ex-membros da SS é, na melhor das hipóteses, uma tarefa assustadora. Não há dúvida de que um grande número de alemães acabou no Sudeste Asiático, com algumas estimativas colocando o número total entre 35 mil e 50 mil durante a operação militar francesa de 8 anos contra o Viet Minh. O desafio é determinar se esses homens eram membros fugitivos da SS, ex-membros da Wehrmacht que procuravam um novo começo, ou simplesmente jovens alemães que viam o serviço na Legião Estrangeira Francesa como uma alternativa melhor do que viver na Alemanha pós-guerra. Com o passar do tempo, as alegações sobre o número de criminosos de guerra na Legião Estrangeira aumentaram, com muitos acreditando que haviam milhares de membros da SS servindo em suas fileiras. Duas fontes principais sustentam essa crença. O livro A Guarda do Diabo, de 1971, que narra a vida de um oficial da SS que lutou na Frente Oriental e depois ingressou na Legião Estrangeira. Descreve um batalhão inteiro de ex-soldados nazistas conduzindo uma campanha de guerrilha contra o Viet Minh. A obra se apresenta como uma memória autêntica, mas a validade histórica pode ser generosamente descrita como insuficiente, com poucas evidências reais para apoiar as afirmações feitas, e hoje é considerada uma obra de ficção. Agravando isso estavam os próprios Viet Minh, que, após capturar milhares de tropas francesas em Dien Bien Phu, afirmaram que havia um grande número de Waffen-SS em suas fileiras. Eles nunca apresentaram evidências para sustentar essas alegações e possivelmente consideravam todos os alemães como criminosos de guerra foragidos, ou ao menos os retratavam dessa forma. Há pouca evidência, se houver, para apoiar a afirmação de que milhares de membros da SS se juntaram à Legião Estrangeira e lutaram na Indochina independentemente do raciocínio. Em resumo, sabe-se que, após a guerra, um grande influxo de recrutas alemães inundou a legião. Contudo, as autoridades francesas buscavam especificamente membros da SS que seriam rejeitados e detidos. Com o anonimato da legião, tornava praticamente impossível rastrear com precisão a identidade e antigas alianças dos fugitivos que passassem pela triagem inicial. Adicione a isso os relatórios pouco confiáveis do Viet Minh e as contas posteriormente sensacionalistas, alegando ser informações factuais. Não há nada além de águas turvas em um assunto já pouco claro. As alegações de milhares de membros da SS que se juntaram à legião para evitar a perseguição por seus crimes provavelmente são muito exageradas, e embora sem dúvida alguns tenham escapado da justiça desta maneira, o número provavelmente é muito pequeno, embora a verdade tenha se perdido na história. Soldados japoneses lutando após a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial finalmente estava chegando ao fim.
A última resistência de Hitler ocorreu em seu bunker no dia 30 de abril, quando ele e sua esposa Eva Braun cometeram suicídio após perceberem que não havia saída. E o Terceiro Reich alemão se rendeu formalmente no dia 7 de maio de 1945. Hiroshima e Nagasaki sofreram bombas atômicas, forçando a rendição formal japonesa em 15 de agosto, anunciada pelo imperador Hirohito. 2 semanas depois, em 2 de setembro, a guerra estava oficialmente encerrada. Embora as hostilidades tenham chegado ao fim, parece que nem todos receberam o recado. Alguns soldados japoneses resistiram até os anos 1950, 60 e 70 por uma mistura de razões. Alguns foram enviados para ilhas remotas do Pacífico, perdendo a comunicação com o mundo exterior e as transmissões sobre o fim da guerra. Alguns questionaram a legitimidade da rendição japonesa, enquanto outros simplesmente não acreditaram que a guerra havia terminado. Os soldados japoneses foram treinados com a ética de luta do código Bushido. Foram ensinados que toda a luta era até a morte e que morrer pelo imperador era uma honra. Mas se render era tanto vergonhoso quanto desonroso. Por causa dessa crença, eles não podiam aceitar que seus líderes teriam se rendido e se entregado. É por isso que apenas uma pequena porcentagem de soldados japoneses se rendeu durante a guerra, enquanto a maioria foi capturada, ferida ou morta. E porque, décadas depois, ainda havia alguns resistentes japoneses lutando em uma guerra que já não existia mais. 2 dos primeiros resistentes descobertos na década de 50 foram o soldado de primeira classe Yuichi Akatsu e o cabo Shoichi Shimada, que permaneceram na ilha Lubang, nas Filipinas, com um grupo liderado pelo segundo tenente Hiro Onoda, com ordens para retardar as forças inimigas por todos os meios possíveis. Quando os aliados tomaram a ilha em 28 de fevereiro de 1945, apenas Onoda e outros 3 homens permaneceram vivos, recuando e se escondendo na selva, usando táticas de guerrilha para obter suprimentos. Nos 5 anos após o fim da guerra, os aliados lançaram repetidamente panfletos na selva para informar os resistentes sobre o término do conflito. Os homens examinaram os panfletos e os consideraram falsos, mas em 1949, Yuichi Akatsu se afastou dos outros 3. Ele continuou a viver sozinho por mais 6 meses antes de se render à vila de Loka em março de 1950. Em 1952, os aliados lançaram mais cartas e fotos de família pela selva, mas os 3 homens restantes as ignoraram, ainda acreditando ser uma armadilha. 1 ano depois, o soldado Shimada foi baleado na perna durante uma incursão guerrilheira. Apesar de Onoda ter conseguido cuidar dele até sua recuperação, Shimada morreu desta vez baleado por um grupo de busca que havia entrado na selva à procura dos 3 homens. Os outros 2 soldados permaneceram escondidos na selva até os anos 70, mas havia mais resistentes em outros lugares. Em junho de 1944, mais de um ano antes do fim da guerra, 3 navios de transporte japoneses foram bombardeados pelos americanos. Aproximadamente 30 sobreviventes dos destroços nadaram até a segurança da ilha de Anatahan, parte do arquipélago de Mariana, ao largo da costa das Filipinas. Em 1944, os Estados Unidos invadiram com sucesso as Ilhas Marianas, ignorando ilhas menores como Anatahan, tomando as principais da cadeia. Eles não tinham ideia dos japoneses residindo lá até que os nativos das ilhas próximas os informaram. Anatahan, uma pequena ilha vulcânica, tinha pouquíssimos residentes nativos. Os 30 japoneses que chegaram lá lutaram para sobreviver, alimentando-se de cocos, insetos, morcegos e lagartos. Suas condições melhoraram ligeiramente depois que um bombardeiro americano B-29 Super Fortress teve dificuldades e caiu na ilha, fornecendo aos náufragos recursos e ferramentas vitais para que eles pudessem construir abrigos. Depois que o Japão se rendeu, os americanos tentaram evacuar Mariana, levando 45 residentes e 2 japoneses de Anatahan, mas as 30 vítimas do naufrágio se recusaram a acreditar que a guerra havia terminado, fugindo para o interior, onde continuaram a viver por mais 6 anos como resistentes. Entre os japoneses que já viviam e trabalhavam na ilha, estavam um casal casado, Shoichi e Kazuko Higa.
Shoichi deixou a ilha antes disso para visitar sua irmã doente em outra ilha, mas não conseguiu voltar. Com uma mulher e 30 homens em uma ilha, você provavelmente pode imaginar o tipo de tensão que surgiu. Kazuko fingiu ser casada com outro trabalhador de plantação japonês com o mesmo sobrenome de Iga, para sua própria proteção, mas seu novo marido não durou muito tempo depois que ele misteriosamente se afogou. E então os homens se voltaram uns contra os outros por uma chance de conquistar seu afeto. Nos próximos 6 anos, eles buscaram e lutaram pela sobrevivência e passaram muito tempo bêbados, tendo descoberto uma maneira de fermentar uma bebida conhecida como tuba ou vinho de coco, levando a brigas violentas e rivalidades ciumentas que resultaram em 12 dos 30 originais morrendo na ilha. Sendo a única mulher, Riga teve que ser esperta para se proteger contra os homens bêbados e agressivos com quem estava presa. Ela frequentemente se mantinha próxima a 4 deles em particular, despertando ciúmes nos outros, enquanto se escondia atrás desses 4 para evitar avanços indesejados. Em 1950, Iga avistou um navio dos Estados Unidos na costa e correu para sinalizá-lo, pedindo para ser retirada da ilha, encerrando seu pesadelo como resistente. Através dela, as autoridades dos Estados Unidos e japonesas descobriram que havia homens esquecidos na ilha que ainda não acreditavam na rendição do Japão. As autoridades solicitaram que as famílias escrevessem cartas para comprovar o fim da guerra. Elas foram lançadas em Anatoly em 1951, junto com uma mensagem oficial do governador da prefeitura de Kanagawa. Os resistentes, convencidos, acenaram bandeiras brancas na praia em rendição, aguardando pelos oficiais dos Estados Unidos para recolhê-los da ilha e enviá-los de volta para casa. A história deles se tornou uma grande sensação no Japão, e Kasugo Higa se tornou uma atriz, mas foi para sempre pintada como a sedutora tentadora da ilha de Anatahan e eventualmente foi forçada a se esconder. Enquanto isso, em outra ilha mariana, Tinian, outro resistente japonês permaneceu, Murata Susumu. Em 1944, uma das maiores batalhas da Ilha do Pacífico da Segunda Guerra Mundial ocorreu, a Batalha de Tinian. O combate durou 9 dias antes dos Estados Unidos finalmente declararem vitória, e os soldados japoneses restantes fugiram para as selvas de Tinian para evitar a captura e a rendição. Esses soldados foram lentamente eliminados nos meses seguintes, com a última guarnição se rendendo em 4 de agosto de 1945, após o fim da guerra. Mas um homem permaneceu, Murata Susumu. Ele construiu uma cabana na costa de Tinian e viveu isolado lá por 8 anos, até ser capturado em 1953. 2 anos depois, outro resquício japonês foi descoberto na maior ilha das Filipinas, Luzon. Shimen Noboru Kinoshita foi um dos muitos militares japoneses esquecidos que se escondiam nas selvas da ilha. Ele fugiu para lá em 1944 após sobreviver a um naufrágio de navio de tropas e passou os 11 anos seguintes vivendo de lagartos, sapos, frutas e macacos selvagens na selva sem saber que a guerra havia terminado. Ele foi finalmente descoberto em novembro de 1955, quando foi pego pela polícia das Filipinas durante sua invasão a uma plantação de batata doce na selva, e ele esperava ser executado por roubo. Ao descobrir que seu inimigo planejava enviá-lo de volta ao Japão como um homem livre, ele se enforcou ao invés de enfrentar a vergonha de voltar para casa. Em 1955, na Nova Guiné Holandesa, 4 aviadores japoneses se renderam 10 anos após o fim da guerra. Os japoneses invadiram a Nova Guiné Holandesa em 1942, deixando tropas para manter o controle da ilha. Os 4 aviadores eram de um batalhão que marchou de Wivak para a Rolândia em 1944. 89 homens iniciaram a marcha forçada, mas 30 se afogaram ao tentar cruzar um rio cheio pela tempestade, e outros morreram de fome e doença. Quando os homens restantes descobriram que os aliados haviam tomado Holândia, eles se esconderam na selva até que os japoneses retomassem a terra. Posteriormente foram descobertos e atacados. 5 fugiram para a selva, cruzando a fronteira para a Nova Guiné Holandesa, tornando-se autossuficientes com a terra. Devido à sua má alimentação e falta de recursos, um dos 5 morreu de malária em 1947.
Os outros 4 continuaram a viver na selva por mais 8 anos antes de serem descobertos por um aldeão de um assentamento próximo. Apesar de aprenderem que a guerra havia terminado e que os Estados Unidos e o Japão agora eram amigos, os aviadores se recusaram a acreditar nisso, mas mantiveram contato com os aldeões mesmo assim. Foi 3 anos depois que os locais e a polícia finalmente convenceram os aviadores de que a guerra havia terminado, e eles finalmente se renderam. Em 1956, mais 13 soldados japoneses foram descobertos nas ilhas de Morotai e Mindoro. Durante a guerra, as 2 ilhas presenciaram batalhas pacíficas e muitos japoneses fugiram para as selvas para se esconder. Os aliados não tinham interesse em desperdiçar recursos com esses retardatários, e por isso, alguns viveram lá por anos após a guerra, invisíveis e esquecidos. Em Morotai, 9 soldados foram achados em 1956 e, em Mindoro, 4 homens se entregaram em novembro do mesmo ano. Os resistentes de Morotai e Mindoro marcaram o fim dos descobertos nos anos 1950, mas nas décadas subsequentes, muitos mais japoneses foram descobertos, com os 2 últimos resistentes se rendendo em 1974, quase 30 anos após o fim da guerra. Os prisioneiros de guerra alemães foram forçados a caminhar em um campo minado após a Segunda Guerra Mundial. Dinamarca, 1945, 1946. No início de maio de 1945, após 6 anos de luta sangrenta, a paz finalmente chegou à Europa com a rendição da Alemanha nazista. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram novos problemas, como o que fazer com as dezenas de milhões de minas terrestres e marítimas deixadas pelo conflito. Em 4 de maio de 1945, as forças alemãs na Dinamarca se renderam aos aliados e iniciaram os preparativos para partir. A Dinamarca tinha cerca de 1,4 milhão de minas terrestres ativas em seu território, colocadas pelos alemães ao longo da costa ocidental durante a ocupação do país de 1940 a 1945. As minas estavam principalmente nas praias e ao redor de algumas instalações-chave, como estações de radar. A rendição alemã determinava que eles obedeceriam às ordens dos aliados sobre qualquer questão sem contestação. O exército britânico, responsável pela área após a libertação da Dinamarca no final da guerra, ordenou a formação de um grupo para remover as minas terrestres alemãs. Já operava em 11 de maio de 1945. O minicomando Danemark foi formado por prisioneiros de guerra alemães, categorizados como pessoal inimigo rendido. A insistência em os alemães limparem as minas era porque eles sabiam como lidar com elas. Eles possuíam dados sobre os locais de plantio. As autoridades dinamarquesas consideraram isso uma clara violação da Convenção de Genebra, mas não intervieram ou se opuseram na ocasião. Possivelmente porque a maioria das minas terrestres estava em terras agrícolas necessárias e havia crescente escassez de alimentos na Europa. A alternativa seria que dinamarqueses e britânicos inexperientes realizassem a tarefa. Mas também se pensava que a Alemanha, sendo responsável por colocar as minas, deveria removê-las. Então, entre 700 e 52 mil prisioneiros de guerra alemães, com muitos adolescentes entre eles, foram forçados a ajudar a remover essas minas. Esses soldados eram tropas pioneiras, portanto possuíam conhecimento em engenharia. Eles receberam treinamento básico em desminagem, com apoio de sapadores do exército britânico. Os sapadores eram engenheiros de combate especializados em desarmar minas. Isso pode ter violado a Convenção de Genebra, que regulamenta o tratamento humano de civis e soldados durante a guerra, pois os aliados estavam forçando os prisioneiros de guerra a realizarem trabalhos perigosos contra a sua vontade. A tarefa era muito perigosa, pois os alemães não apenas colocaram muitas minas, mas também usaram diversos tipos diferentes ao longo da guerra, tornando a remoção muito mais complicada. Na verdade, foram usados 16 tipos de minas anti-tanque e 10 tipos de minas antipessoal, comumente utilizados pelos alemães durante a guerra. Estes incluíam minas anti-tanque Teller, minas Rhodes,
e minas antipessoal, como minas S, minas estoque e minas de sapato. Muitas dessas minas eram armadilhadas ou difíceis de detectar, pois eram feitas principalmente de madeira e vidro, com metal usado apenas nos detonadores. Para piorar, as minas colocadas no início da guerra tiveram suas localizações cuidadosamente registradas por engenheiros alemães, mas depois, minas foram postas às pressas por unidades inexperientes e apressadas. Eles não tiveram tempo para mapear precisamente a localização das minas individuais ou, em alguns casos, de campos minados inteiros. Os prisioneiros de guerra alemães usaram vários métodos para remover as minas, o que seria considerado altamente perigoso hoje. Eles cutucavam o chão com uma vara pontiaguda ou baioneta em um ângulo para evitar acionar o mecanismo superior. Isso implicava que a cabeça e as mãos do desminador ficavam muito próximas à mina. Além disso, não se usava equipamento de proteção e a desminagem era feita em grupos sem distância segura entre eles. Onde havia minas antitanque metálicas, detectores de minas britânicas número 3 poderiam ser usados, mas para certos tipos, só um longo sondador funcionava. Após o campo minado ser declarado limpo, os desminadores alemães formaram uma linha e o atravessaram marchando. Essa era a maneira de provar que a área estava agora limpa e que não havia minas esquecidas. Às vezes, a população local era convidada para assistir como garantia de que sua área local estava livre de perigo. Em apenas alguns meses, 1.389.281 minas foram limpas. Estima-se que até 20% dos prisioneiros de guerra alemães que limpavam essas minas na Dinamarca no final da guerra foram mortos ou gravemente feridos durante essa operação de 2 anos. Posteriormente, a limpeza desses campos minados foi facilitada, pois descobriu-se que algumas minas foram pintadas com tintas semi-radioativas. Essa era uma estratégia alemã para que somente eles as encontrassem. Isso significava que elas poderiam ser facilmente e seguramente localizadas por um contador Geiger, mas não com um detector de metais. Não era incomum usar prisioneiros alemães para limpar campos minados no final da guerra. Isso também ocorreu na Noruega, onde os prisioneiros alemães eram classificados não como prisioneiros de guerra, mas como forças desarmadas que se renderam incondicionalmente. Isso permitiu seu uso em tarefas perigosas, sem acusações de violar a Convenção de Genebra. Na época, políticos e imprensa pouco se preocuparam ou protestaram devido à forte raiva contra a Alemanha durante a guerra. Recentemente, tem havido controvérsia sobre este capítulo da história dinamarquesa, com alguns afirmando que o tratamento dado aos prisioneiros de guerra alemães equivaleu a um crime de guerra. A maior parte dos prisioneiros de guerra alemães sobreviventes retornou ao seu país 2 anos depois. Apesar da costa dinamarquesa só ter sido oficialmente declarada livre de minas remanescentes da Segunda Guerra Mundial em 2012. Os resistentes lobisomem, última resistência nazista da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, havia uma percepção generalizada entre a liderança nazista de que eles poderiam realmente perder a guerra. No dia 6 de junho daquele ano, seus piores medos se tornaram realidade quando os aliados desembarcaram com sucesso uma enorme força de invasão na Normandia, no norte da França, ameaçando retomar a Europa ocupada. A liderança nazista rapidamente começou a se desintegrar após esse ponto, e houve até uma tentativa séria em 20 de julho de 1944 de assassinar Hitler com uma bomba em seu quartel-general Toca do Lobo, na Prússia Oriental. Hitler e seus altos funcionários buscavam um último recurso para manter viva a ideologia nazista, voltando-se para o sobrenatural em busca de inspiração. Os alemães continuaram a implementar um plano de contingência, codinome Operação Lobisomem. A ideia era criar uma força secreta para continuar a luta nazista conforme os aliados avançavam pela Alemanha. A estratégia não era tanto vencer a guerra através de combates de guerrilha, mas resistir o suficiente para um acordo político mais favorável à Alemanha. Lobisomens e lobos simbolizaram a força alemã contra aqueles que buscavam destruí-los. O movimento foi projetado para ser descentralizado e supervisionado principalmente por oficiais de segurança regionais. Isso foi, em parte, uma reação ao bombardeio militar que a Alemanha enfrentava.
A descentralização permitiria que os grupos operassem independentemente caso qualquer parte da rede falhasse. No final daquele ano, Heinrich Himmler, chefe da temida Waffen-SS, recrutou um de seus oficiais mais graduados, o fanático nazista Karl Hans Adolf Brützmann, para estabelecer, treinar e coordenar as novas unidades de lobisomens. Esses grupos de elite de voluntários deveriam ser treinados em táticas de guerra de guerrilha, atiradores de elite, sabotagem, assassinato e fabricação de explosivos improvisados. Eles foram ordenados a sabotar, praticar terrorismo, suprimir a colaboração alemã e dificultar ao máximo a vida dos aliados ocupantes. Eles deveriam ser equipados com o mais recente equipamento especializado, como pistolas silenciadas, casacos à prova de fogo e rifles de atirador de elite de alta tecnologia para realizar essas missões. Mas as unidades de lobisomem nunca viram sua plena realização, pois a Alemanha nazista caiu em total desordem devido ao constante bombardeio aéreo dos aliados. Isso causou graves escassez de equipamentos, pois a base industrial alemã foi quase totalmente destruída. Até o final de 1944, Brützmann reuniu apenas 5.000 lutadores. Porém, no começo de 1945, centenas de recrutas foram treinados no principal campo de treinamento do lobisomem, no castelo medieval de Hohlkrat, próximo a Erkelenz, Alemanha. A maioria dos recrutas vinha da juventude hitlerista. Uma das raras missões de guerra feitas por integrantes da organização Lobisomem foi a Operação Carnaval, em 20 de março de 1945. Durante essa missão, uma unidade lobisomem saltou de paraquedas em uma floresta belga na fronteira entre Holanda e Bélgica, fora da cidade alemã de Aachen, usando um bombardeiro B-17 Flying Fortress do Exército dos Estados Unidos. O alvo deles para assassinato era o prefeito de Aachen, Franz Oppenhoff, nomeado pelos aliados, que os nazistas consideravam um traidor. Eles usaram inteligência para descobrir o paradeiro de Oppenhoff e o assassinaram com sucesso em 25 de março de 1945. Ele foi assassinado por uma unidade SS de aprendizes de lobisomem do castelo Hohlkrat. Uma das 6 pessoas da equipe era Issa Hirsch, que era uma menina da Liga das Donzelas Alemãs e uma capitã. Ela foi escolhida por despertar menos suspeitas, já que as patrulhas aliadas buscavam homens em idade militar vagando por aí. A unidade lobisomem se disfarçou de pilotos alemães em busca das linhas de frente. Enquanto Oppenhoff os convencia a se render, eles gritaram "Heil Hitler!" e atiraram na cabeça de Oppenhoff. Um dos assassinos morreu e Hirsch ficou ferido ao acionar uma mina terrestre durante a fuga por uma floresta próxima. A mina terrestre provavelmente foi plantada pelos alemães. Os outros lobisomens fugiram para o campo. Um pequeno grupo de funcionários do SS Werewolf conseguiu chegar aos Alpes após a rendição, onde se juntaram a alguns soldados e tentaram fazer uma última resistência. A unidade improvisada enfrentou problemas, mau tempo, avarias e deserções, sendo finalmente derrotada pelas forças dos Estados Unidos. Muito se falou do valor propagandístico dessas chamadas unidades lobisomem, com jornais alemães publicando manchetes sensacionalistas e, na maioria das vezes, fictícias como fúria dos lobisomens nazistas a ser desencadeada sobre os invasores. O tenente Otto Skorzeny, especialista em comando condecorado com a Cruz de Cavaleiro, foi trazido para supervisionar o treinamento e evolução das unidades lobisomem. Jürgen Stroop, conhecido por suprimir a revolta do gueto de Varsóvia de 1943, também foi chamado para consultar. Eles ficaram chocados ao descobrir que o número de células lobisomem havia sido muito exagerado e que as poucas unidades eram altamente desorganizadas. Os depósitos secretos de suprimentos enterrados pelo país não foram devidamente registrados, então poucas unidades conheciam sua real localização. Os explosivos, munições e armas foram enterrados em 1939, mas em 1945 ninguém sabia a localização deles, e os soviéticos descobriram a maioria durante o avanço. Skorzeny direcionou a Operação Werewolf para estabelecer uma ferrovia subterrânea nazista, permitindo que milhares de oficiais da SS fugissem pelas rotas de fuga chamadas linhas de rato.
Em 23 de março de 1945, Joseph Goebbels, ministro da Iluminação Pública e Propaganda, fez o discurso do lobisomem, no qual afirmou ser dever de todo alemão lutar até a morte. Em 1º de abril, a Rádio Lobisomem iniciou suas transmissões de uma pequena cidade no leste da Alemanha, com uma mensagem simples: resistir aos invasores aliados por todos os meios possíveis. Cada programa iniciava com um uivo de lobo e uma música com a letra "Meus dentes de lobisomem mordem o inimigo". A rádio durou apenas semanas, mas afirmou que oficiais aliados de alta patente foram assassinados por unidades de lobisomens, incluindo o general Maurice Rose, da 3ª Divisão Blindada dos Estados Unidos, e o major britânico John Poston, oficial de ligação do marechal Bernard Law Montgomery. Na realidade, ambas as mortes ocorreram em combate contra unidades regulares do exército alemão. Em abril de 1945, o principal assistente de Goebbels, o nazista Werner Naumann, enviou uma longa mensagem aos chefes dos principais escritórios de propaganda na Alemanha. Ele os convocou para encorajar o povo alemão a se preparar e continuar lutando além do fim da guerra. Tudo isso criou a ilusão de uma resistência secreta nazista, organizada e dedicada, resistência, tanto que os aliados levaram a ameaça a sério. A Operação Lobisomem teve um impacto psicológico altamente eficaz tanto nos aliados quanto nos civis alemães. Hitler cometeu suicídio atirando em si mesmo no dia 30 de abril de 1945 em seu Führerbunker em Berlim. Mas por um tempo após o fim da guerra na Europa, em 8 de maio de 1945, todo ato de sabotagem, acidente misterioso ou infortúnio ocorrido com os ocupantes aliados na Alemanha foi atribuído aos lobisomens. Por muito tempo, os comandantes aliados estiveram preocupados que enfrentariam uma insurreição alemã em larga escala e estavam aterrorizados de que se envolveriam em uma guerra partidária que poderia se arrastar por anos. Rumores sobre a Operação Lobisomem alimentaram diretamente esse medo. Nos primeiros meses da ocupação, a propaganda aliada impunha uma política rigorosa de não fraternização com os cidadãos alemães. Resistentes eram frequentemente baleados ou enforcados e acreditava-se que qualquer alemão que mostrasse a orelha direita em uma foto de identidade era um lobo secreto. Até mesmo grupos locais dispostos a ajudar na caça aos nazistas eram suspeitos. Regulamentos severos foram impostos aos alemães, com toques de recolher e proibição da posse de armas de fogo. Segundo algumas estimativas, entre 3 a 5 mil civis e soldados alemães perderam suas vidas em represálias dos aliados por medo das unidades de lobisomem. Esse medo eventualmente diminuiu à medida que a ameaça do lobisomem parecia desaparecer, já que o perigo dos nazistas continuarem uma luta armada nunca se concretizou. No final, o valor propagandístico do lobisomem superou em muito suas realizações reais. O dano foi principalmente para a cidadania alemã, já que historiadores estimam que milhares de mortes resultaram das campanhas do lobisomem, pois visavam aqueles que acolheram os aliados. Alguns grupos de lobisomens resistiram até 1947, mas na maioria se limitavam a pintar slogans e praticar sabotagem. Após a guerra, os aliados realizaram uma política de desnazificação altamente eficaz, projetada para erradicar da sociedade alemã todos os símbolos, organizações políticas e figuras de proa criadas para apoiar a cultura nazista. Então, o novo perigo emergente era a União Soviética e seus aliados. Em vez de continuar a lutar contra as forças de ocupação da Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, o povo alemão estava mais preocupado em lidar com essa nova ameaça iminente. Então, em breve, o campo da Alemanha Ocidental estaria cheio de grandes bandos de leopardos com linces vagando pelo céu e cobras escondidas em cada sebe na tentativa de dissuadir qualquer ataque da União Soviética. Hiro Onoda, o soldado japonês que não se rendeu até 1974. Hiro Onoda foi um oficial de inteligência japonês no Exército Imperial Japonês que se recusou a se render até décadas após
o fim da Segunda Guerra Mundial. No Teatro do Pacífico havia muitos resistentes japoneses mantendo Zanryu Nippon, ou soldados japoneses remanescentes. Eles foram motivados a continuar após a rendição do Japão em agosto de 1945 por causa de sua doutrinação dogmática e militarista ou por não estarem cientes da rendição. Hiroo Onoda foi treinado na escola Nakano como oficial de inteligência, onde aprendeu guerra de guerrilha e coleta de inteligência. Onoda foi enviado para a ilha Lubang, nas Filipinas, no final de 1944, onde logo se encontraria com outros soldados japoneses já na ilha. Meiji Yoshimi Taniguchi deu a ele ordens para viver da terra e proibiu-o de morrer por suas próprias mãos. Ele ainda tranquilizaria o oficial Onoda dizendo que poderia levar de 3 a 5 anos, mas que voltariam para buscá-lo, acontecesse o que acontecesse. Até então, enquanto você tiver um soldado, você deve continuar a liderá-los. Oficiais de alta patente no grupo impediram Onoda de realizar sua missão de sabotar a pista de pouso inimiga e o pier no porto. Isso facilitou a conquista da ilha pelos Estados Unidos, realizada em fevereiro de 1945. Uma vez que as forças dos Estados Unidos na ilha se dividiram em grupos de 3 a 4 homens, fugindo para a selva, onde foram eliminados pelas tropas, ou se renderam até que apenas Hiroo Onoda e mais 3, sob seu comando, permaneceram ativos. O soldado Yuichi Akatsu, o cabo Shoichi Shimada e o soldado de primeira classe Kinshichi Kozuka estabeleceram base nas montanhas. Depois que o Japão se rendeu formalmente em setembro de 1945, Onoda e seu grupo encontraram vários panfletos. O primeiro panfleto, deixado pelos locais, foi descoberto bastante cedo, dizendo: "A guerra terminou em 15 de agosto, desça da montanha." Porém, concluíram que era um truque de propaganda dos aliados. Depois disso, o grupo seguiu invadindo os habitantes da ilha em busca de comida e outros recursos. O general Tomoyuki Yamashita, do exército da Quarta Área, também lançou panfletos do ar com uma ordem de rendição, mas novamente o grupo decidiu que era um truque. Sem saber das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, a rendição do Japão podia parecer menos provável. Em 1949, Yuichi Akatsu escapou do grupo e se rendeu às forças filipinas em 1950, deixando os 3 restantes cautelosos com a deslealdade. Em 1952, a missão de busca foi ampliada com cartas e fotos das famílias do grupo, sendo lançadas de uma aeronave. Mas novamente isso foi descartado como uma armadilha pelos 3 soldados. Cada evidência encontrada pelo grupo aumentava sua paranoia e hostilidades. Vestidos com uniformes imperiais japoneses, as pessoas que encontravam em roupas civis eram interpretadas como soldados aliados disfarçados, estratégia para atraí-los para fora. Consequentemente, não hesitaram em atirar nos locais. O cabo Shoichi Shimada foi baleado na perna em 1953, mas se recuperou com a ajuda de Onoda. Mas em 7 de maio de 1954, ele foi morto por um grupo de busca quando atirou em seus potenciais resgatadores que revidaram o fogo em uma praia em Ganton. Agora apenas 2 restavam. Onoda e Kozuka continuariam a missão de sabotar, coletar informações e atacar o inimigo que já não existia mais. Mas em 19 de outubro de 1972, durante um confronto, Kozuka foi baleado e morto pela polícia enquanto queimava a coleção de arroz de um fazendeiro. O tenente Onoda agora estava sozinho. Em 20 de fevereiro de 1974, o explorador japonês Norio Suzuki encontrou Onoda. Onoda se recusou a se render. Porém, Suzuki teve a ideia de encontrar seu comandante original, Meiji Yoshimi Taniguchi. Em março de 1974, seu antigo comandante-major Yoshimi Tamaguchi viajou para as Filipinas para cumprir sua promessa de retornar e encerrar suas ordens pessoalmente. Onoda, ainda vestindo seu uniforme militar esfarrapado de décadas atrás, saudou a bandeira japonesa e entregou sua espada samurai, seu rifle Arasaka tipo 99 em funcionamento, várias rodadas de munição, granadas de mão e sua adaga de família. O governo filipino, sob o presidente Ferdinand Marcos,
concedeu um perdão a um homem que matou 30 pessoas inocentes durante uma campanha na ilha, considerando que ele acreditava que a guerra ainda estava em andamento. Quando retornou ao Japão, Onoda era muito popular, mas ele achou difícil se adaptar ao novo Japão pós-guerra e à decadência de seus valores tradicionais. Ele publicou uma autobiografia e, em 1975, deixou o Japão para o Brasil, onde criou gado e mais tarde abriu uma série de escolas de treinamento. Em seus últimos anos, Hiroo Onoda disse em uma entrevista: "Todo soldado japonês estava preparado para a morte, mas como oficial de inteligência, fui ordenado a conduzir a guerra de guerrilha e não morrer. Tornei-me oficial e recebi uma ordem. Se eu não conseguisse, me sentiria envergonhado. Eu sou muito competitivo,